Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Henrique, eu sou o professor Henrique da disciplina de manutenção eletromecânica. Bem-vindo a mais uma aula e vamos trabalhar juntos durante 5 encontros a disciplina de manutenção eletromecânica, onde a gente vai estudar um pouco sobre os conceitos da manutenção eletromecânica, um pouco sobre a gestão da manutenção, um pouco sobre o planejamento de manutenção, o controle de manutenção, a engenharia de manutenção, as fundamentações teóricas desses conceitos, assim como uns exemplos da atuação da manutenção eletromecânica em campo. A minha formação, eu sou técnico em eletromecânica, eu tenho graduação em administração, já trabalhei pelo menos 8 anos na área de manutenção no setor de planejamento. E eu quero compartilhar um pouco nessa disciplina sobre as minhas experiências também, até para vocês entenderem melhor um pouco sobre essa questão de eletromecânica. Que a gente olha, né, eletromecânica, a gente já sabe que é a junção da elétrica e da mecânica, mas como é que elas atuam hoje na indústria, na usina, no processo de manutenção. Então a gente vai estudar um pouco sobre isso, eu quero compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Eu vou estar no grupo do WhatsApp com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar lá, fiquem à vontade. Meu WhatsApp vai estar disponível. Se eu não responder na hora, mas podem ficar tranquilo que eu vou responder. E estamos aqui para aprender juntos. Eu sempre costumo dizer que o professor não é portador de todo o conhecimento. O aluno ele tem muito a oferecer. E é assim que eu trabalho, é assim que eu atuo. Eu tento aprender mais e mais com meus alunos, porque ninguém é portador de todo o conhecimento, né? E nós vamos estudar um pouco sobre essa disciplina e o que vocês tiverem para contribuir também, vocês podem contribuir, pode mandar para mim lá, pode mandar no meu PV, se não quiser mandar no grupo, pode ficar à vontade. E a gente vai estudar um pouco sobre isso. Quando a gente fala de manutenção eletromecânica, já vem logo à cabeça, né? Elétrica e mecânica, manutenção e tal. Beleza, e realmente a manutenção eletromecânica ela é a manutenção tanto elétrica como mecânica no setor da indústria. A manutenção eletromecânica, ela é dividida em 4 etapas. Nós estamos hoje na etapa 3, que é a etapa da computação, né, onde os processos são automatizados. A automatização dos processos está em alta. Estamos caminhando em rumo à indústria 4.0, que é a quarta geração. E acho que todo mundo já ouviu falar na indústria 4.0, onde tudo vai ser guardado em nuvens, tudo vai ser tecnológico, um futuro tecnológico. Acho que muita gente já ouviu falar. Se não ouviu falar, a gente vai falar um pouco também, porque faz parte do nosso futuro. Nosso futuro é digital. A gente está caminhando para isso. A gente não chegou lá ainda, mas a gente está caminhando. Ainda não existe uma empresa que adotou a indústria 4.0. Ela está sendo estudada ainda, nós estamos caminhando rumo a ela, mas ainda não está. A empresa X, ela atua com a indústria 4.0. Não, ninguém ainda. Tentaram já, vocês vão ver na internet inúmeros casos de empresas que já tentaram, mas ainda não conseguiram. Os processos ainda são automatizados. A diferença de tecnológico para automatizado. Tecnológico está na indústria 4.0. Automatizado ainda é a indústria 3.0, que é o que nós estamos vivendo atualmente. A primeira etapa disso foi a mecanização, né? Onde eu vou falar um pouco aqui da história e a evolução da manutenção. A primeira etapa foi a mecanização, né? O que acontecia nessa etapa? Máquinas a vapor. Quem lembra daquelas máquinas a vapor, aqueles grandes relógios enormes, parede e tal, que é muito visto na Europa. Até hoje você vê aqueles relógios enormes. Então, a indústria 1.0, que foi a primeira que se deu, né, nesse processo de manutenção, ela trabalhava com isso, a mecanização, máquinas a vapor, energia hidráulica, novas ferramentas. Então ela atuava dessa forma. Já na indústria 2.0 veio a questão da eletricidade, o tempo da eletricidade, era produção em massa, linha de montagem. Então já nessa indústria 2.0 começaram a descobrir essa questão da eletricidade, produção em massa, onde as empresas atuavam com produção em massa. Depois disso veio a indústria 3.0, que é a que a gente vive hoje, onde os processos são computadorizados e a automação dos processos ela está intensa. Hoje em dia você dá um comando, os processos já trabalham por si só,
tudo é automatizado. Então, a automação hoje na indústria 3.0, a automatização dos processos, acho que vocês já ouviram falar, é muito forte. E nós estamos caminhando para uma indústria 4.0, que é uma indústria tecnológica, já tudo guardado em nuvem e por aí vai. A gente vai, se vocês quiserem pesquisar um pouco na internet sobre a indústria 4.0, é uma coisa meio de doido, uma coisa meio que tem seus prós e tem seus contras, né? Eu costumo dizer que nada nessa vida é 100% perfeito. Por quê? Porque a gente hoje tem muito ataque de hackers nos ambientes digitais. Isso pode ser um ponto negativo da indústria 4.0, porque hoje já consegue invadir até sistemas de banco altamente seguros. Então, eu acredito que um ponto negativo da indústria 4.0 seria o ataque de hackers. Mas ainda está sendo estudado, vai ser avaliado essas possíveis invasões. Só que o ser humano, quando o ser humano quer atuar mesmo, quer destruir, ele destrói. Porque tem gente que se estuda simplesmente só para aquilo. Hacker praticamente nem estuda, fica só fazendo linguagem de programação, vai aprendendo, aprendendo, aprendendo. Então, a vida dele é invadir sistemas de internet. Então, a gente vê que a indústria 4.0 tem esse ponto negativo, mas esse ponto ainda vai ser bem estudado, que eu sei que quem está na frente desses projetos de indústria 4.0, eles têm seu grupo de TI, eles têm seu grupo de ciência da computação, e eles podem muito bem estar estudando para evitar essas possíveis invasões que atrapalham toda a fabricação, todo o processo produtivo da empresa. Então, assim como tem seus pontos positivos também, né? Tipo, não vai ter muita gente trabalhando, os processos vão ser tudo, tipo, clicou, trabalha sozinha. Vai existir pessoas? Vai, porque máquina não pensa, é diferente do ser humano. Máquina obedece comando. Mas e aí, quando for para pensar sobre alguma coisa? Então, a indústria 4.0 vai ter seus pontos negativos, vai ter seus pontos positivos, e a gente espera que dê certo, né? É meio que assustador a indústria 4.0, porém é o nosso futuro, né? Não tem para onde correr, e a gente tem que se preparar para isso, né? A cada dia mais aprofundar nossos conhecimentos, estudar e estar preparado para o mercado. E a história da manutenção, um pouco sobre a história da manutenção, eu estou lendo um pouco porque o conteúdo é bem complexo e eu vou ler um pouco, vou explicar para a gente entender melhor. Então, a manutenção que conhecemos hoje iniciou-se com o surgimento dos primeiros relógios mecânicos por volta do século XVI. Antes disso, era despercebida. Com a criação dos primeiros relógios, foi criado um plano de manutenção para essas máquinas, chamado de Programa de Revisões, que garantisse o perfeito funcionamento dos relógios. Então, a história da manutenção ela começa com a criação dos primeiros relógios, aqueles relógios gigantes que a gente costuma ver na Europa, nos antigos edifícios. Então, foi a partir dali que começou a primeira manutenção mecânica, os primeiros relógios mecânicos começou daí. Então, a manutenção que conhecemos hoje, manutenção mecânica de grandes equipamentos, ela iniciou lá no século XVI com a invenção dos relógios mecânicos. Com o surgimento das máquinas, principalmente durante a Revolução Industrial, novos processos de manufatura no século XVIII e XIX tornou-se cada vez mais necessário garantir o funcionamento. Então, com esses processos de manufatura, já depois, durante a Revolução e depois também, começou-se ainda a intensificar essa questão de garantir o funcionamento da máquina, que é o que a gente vê hoje, né? Hoje em dia, querendo ou não, as empresas elas focam muito em produção, porque o equipamento tem que estar disponível, a disponibilidade física dele tem que estar 100%, ele tem que estar em perfeitas condições para garantir que a produção da empresa seja atingida. Então, querendo ou não, essa questão de garantir o funcionamento já vem dos tempos antigos, só que hoje ela é bem intensificada também, porque a empresa não quer perder, né? A empresa foi feita para lucrar e ela vai querer lucrar de alguma forma. Então, já depois, durante a Revolução Industrial, começou-se a verificar essa questão de garantir o funcionamento. E isso perdura até hoje, porque as empresas elas têm que produzir. Durante a Segunda Guerra Mundial, no século XX, o monitoramento do processo produtivo tornou-se quase que totalitário, por necessidade de um perfeito funcionamento de armas e munições durante as batalhas. Para isso,
teve que acontecer que as máquinas elas deviam estar bem reguladas e monitoradas. Então, ainda já durante a Segunda Guerra Mundial, né, é, durante aqueles ataques e mais ataques, era necessário que as armas dos soldados elas tivessem perfeitas condições porque eles tinham que ganhar a guerra. Então, aí começou uma questão de manutenção nesses equipamentos, nessas armas, para garantir que tudo desse certo no final, que a guerra fosse vencida. Então começou o perfeito funcionamento, né, dessas armas e munições. E com o propósito delas estar funcionando, estarem bem reguladas, estarem em perfeitas condições para o momento exato da batalha. E hoje não é diferente, a gente consegue verificar hoje que a manutenção ela veio para garantir a funcionalidade daquele equipamento, para ele estar preparado para a produção. E assim a empresa ter sucesso. E como eu já falei, né, a indústria 1.0, 2.0, esse slide que eu estou falando aqui, gente, eu vou mandar no grupo também, entendeu? Até para vocês lerem, para vocês entenderem melhor. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo, beleza? As fases, né, evolução da manutenção, nós temos a indústria 1.0, que o período que ficou conhecido como a Revolução Industrial foi marcado pelo aumento da produtividade no setor têxtil, quando as fábricas foram mecanizadas graças à invenção da máquina a vapor. Então esse período marcou a indústria 1.0. Na indústria 2.0 foi a indústria automobilística, surgiu a indústria automobilística, que fez sua contribuição à história, né? Em 1913, a Ford introduziu a primeira linha de montagem industrial, alcançando um significativo aumento na produtividade das fábricas. Então já vinha a indústria 2.0, já vinha uma produção em massa com a Ford, né? Na sequência, diversas outras empresas aderiram aos conceitos da produção em ritmo industrial para aumentar a eficiência e reduzir seus custos. Aí logo em seguida vem a indústria 3.0, que em meados dos anos 70 que ela surgiu, e nasciam os primeiros sistemas de automação, iniciando a montagem automatizada para aplicação industrial por meio de computadores, máquinas e inserção de componentes, centros de usinagem, etc. Já nessa indústria 3.0, que foi a partir da década de 70, eles viram que a necessidade de sistematizar, de automatizar os processos era grande. Não foi ainda na década de 70, nem de 80, nem de 90. A automatização dos processos ela começou realmente a intensificar. Ela começou a ser estudada na década de 70, porém ela começou realmente a intensificar já no ano 2000 já. Quando a gente vê a indústria, as empresas automatizando seus processos, já foi do ano 2000 para cá. Então, elas começaram a ser estudadas. Todos os estudos eles levam tempo para ser estudados, serem avaliados, o cenário pode mudar, pode ter seus prós e contras. Então, o período de estudo dessas questões que eles tentam implementar acaba que demora tempo, assim como foi o processo da indústria 3.0. E a indústria 4.0 ela não vai ser diferente. Ela vai demorar um período de tempo para ela ser estudada, avaliada, verificar se vai dar certo, se vai dar errado, qual a contribuição dela. Então, tudo vai na base de um estudo. A empresa, as pessoas, na verdade, elas têm que estudar e a empresa tem seu corpo de profissionais para poder estudar também e verificar como que eles podem utilizar aquilo e como aquilo pode trazer benefício para a empresa. Então não é simplesmente falar, indústria 4.0, as empresas já vão adotar, mas sim, vão adotar, mas estão preparadas para adotar? Tipo assim, a gente tem que levar também em consideração isso. E as empresas, elas estão aí, elas não dão um tiro no pé, né? Elas avaliam, elas identificam, elas verificam os riscos, os ganhos dela com isso. Então, por isso que muita empresa, às vezes, adere a um sistema, outras não. Porque para aquela outra empresa não vai ser viável, para aquela outra sim. E por aí vai. Então, tudo é por meio de análise, por meio de estudo, questionamento e entendimento para ver se realmente vai contribuir ou não. Beleza? Então a indústria 3.0, que começou lá na década de 70, ela só começou a intensificar a partir do ano 2000. Hoje em dia, na Vale, eu posso dar esse exemplo, já trabalhei, o processo de automatização é bem intensificado. Mas começou de 2015 para cá, entendeu? Ela já tinha a equipe de automação? Tinha, mas assim, eles começaram realmente a intensificar esse processo de 2015 para cá. Balanças, verificar com a equipe de instrumentação para verificar peso do minério que passa naquela correia ali, entendeu? Isso foi uma ideia que a Vale utilizou de um certo período para cá, não foi da década de 70, entendeu? Então é feito sempre um estudo para verificar se realmente isso vai atender a empresa ou não.
Assim como a Vale, outras empresas também não adotaram de cara na década de 70, até porque não tinha um estudo concreto. Mas hoje em dia eles estão bem intensificados, essa questão de automatização dos processos, que é a da indústria 3.0. E a indústria 4.0, ela foi... Começaram a falar da indústria 4.0 em 2011, para vocês verem. Está com 10 anos, vai fazer 10 anos que começaram a falar sobre a indústria 4.0. Então, vai fazer uma década ainda. Então, daqui para lá, para descobrir se realmente é viável ou não, vai ter ainda uns 30, 40 anos, 50 anos na frente aí, para verificar se realmente ela pode ser instalada no mundo. Mas aqui que chega no Brasil também tem chão, porque o Brasil sempre é o último a adotar essas melhorias, né? Sempre começa nas grandes potências, como os Estados Unidos, Japão, China. Depois que chega no Brasil, lá fora já está no nível hard. E aqui no Brasil porque é atrasado mesmo. Mas a indústria 4.0 ela foi na edição de 2011 da famosa Feira de Tecnologia, em que acontece todos os anos, no final de abril, na cidade de Hannover, na Alemanha, que o conceito sobre a indústria 4.0 seria revelado ao público pela primeira vez. Então foi em abril de 2011 que começaram a falar sobre a indústria 4.0. Em uma associação entre o governo alemão, universidades, centros de pesquisa do país e empresas de tecnologia, a iniciativa foi fortemente incentivada e patrocinada, propondo mudanças radicais no modelo industrial que conhecemos hoje. Então, foi no período da indústria 3.0, da automatização dos processos, que surgiu a ideia de um futuro tecnológico, a indústria 4.0. Estas mudanças fazem parte de uma visão futurista, mas realista, em que ocorre uma completa descentralização de processos, de controle dos processos, e uma grande proliferação dos dispositivos inteligentes interconectados em toda a cadeia de produção e de logística das fábricas. Mais um pouco sobre o conceito, o impacto que se espera no setor industrial é comparado ao que a internet proporcionou ao comércio digital, às transações bancárias e aos meios de comunicação. Sensores equipados com tecnologias como Bluetooth e RFID, entre outros, serão instalados por toda a indústria, permitindo que os processos sejam monitorados de forma remota. Basicamente, bastará um coordenador para controlar toda a fábrica por meio de um simples smartphone, a qualquer hora e em qualquer lugar. Então aqui a gente vê uma melhoria da indústria 4.0, porém a gente vê a demissão não, né? O tanto de gente que vai deixar de ser contratado para poder utilizar uma só pessoa em um futuro tecnológico. Entendeu? É bom para a empresa? Ter só uma pessoa que comande toda a fábrica responda simplesmente a um comando de celular, clicou, a fábrica começa a produzir. Mas e aí, se quebrar? Entendeu? Quem que vai arrumar? As máquinas? Pode ser que seja, mas e aí, as máquinas pensam? Aí a gente deve questionar, elas vão pensar? Porque máquina obedece linguagem de programação, nem outro ser humano pensa igual o homem. O homem, ele foi feito para pensar. Então, assim, a máquina não pensa, a máquina obedece comandos. É diferente. Imagina se o problema for dentro, trincou um equipamento dentro. E aí, como é que o robô vai chegar lá para consertar? Vai precisar de gente para analisar, para verificar? E uma empresa que só quer produzir, ela vai esperar um robô fazer tudo isso, sendo que o homem poderia fazer muito mais rápido? Então, a indústria 4.0 ela tem seus lados positivos e seus lados negativos. E para que isso aconteça, seja realmente instalado 100% nas empresas, é necessário uma boas décadas na verdade, de estudo para verificar a viabilidade, verificar a funcionalidade, se realmente garante a produtividade, se é bom para a empresa. Então tem tempo ainda de estudo para verificar os prós e contras da indústria 4.0 e como que ela pode contribuir para o processo produtivo de uma empresa. Não é simplesmente chegar e levantar esse ponto, né? Começaram a estudar em cima dele, mas não é da noite para o dia que acontece. É com base em análises, estudos, pesquisas, porque tudo pode mudar, o cenário pode mudar, coisas novas podem surgir, tudo isso pode atrapalhar
a atuação da indústria 4.0, como no caso dos hackers, né? E se os hackers se tornarem mais loucos ainda, entendeu? Porque a cada dia eles estudam só aquilo, eles vivem aquilo, eles vivem de invadir, vivem de acessar, de entrar e por aí vai, porque eles ganham dinheiro com isso. E se os hackers se tornarem cada vez mais inteligentes, pode ser outro impasse para a indústria 4.0. Então a gente deve analisar dessa forma, que vem para contribuir, mas tem também seus lados negativos. Então essa é um pouco da explicação sobre a indústria 4.0, que está dentro do contexto da manutenção eletromecânica. Gerações da evolução da manutenção, né? Foi em 3 gerações. A primeira, né, antes da Segunda Guerra Mundial, caracterizou-se pela pouca utilização das máquinas, pelo seu superdimensionamento e pela simplicidade dessas máquinas. A manutenção era efetuada basicamente no sistema quebra-conserta, manutenção corretiva. Então a primeira geração da manutenção ela se caracterizou pela questão do quebra-conserta. Quebra-conserta era, como não tinha ainda manutenção preventiva, ele quebrou, consertou. Então era corretiva. Corretiva, porque a corretiva ela espera quebrar para poder consertar. A preventiva ela age prevenindo para que não aconteça dano ao equipamento. A segunda geração caracterizou-se pelo aumento da demanda de produtos industrializados e teve o início da manutenção preventiva, já na segunda geração, que foi depois da Segunda Guerra Mundial, até a década de 60. A terceira geração, que foi depois da década de 70, no setor industrial circulava uma tendência mundial às mudanças, né? Tanto na área gerencial como também na área comportamental. Aí as indústrias começaram a usar ferramentas de gerenciamento, como o Just-in-Time, o Kanban, que pregava a doutrina do estoque zero. Então as empresas não queriam perder, queriam reduzir seus custos. Então foi a partir da década de 70 que começou a aplicar essas ferramentas de gestão da qualidade que garantissem que as empresas produzissem, tivessem custo baixo, que elas conseguissem atuar com seu estoque zero para não desperdiçar, e por aí foi a terceira geração da evolução da manutenção. Então a Primeira Guerra se caracterizou pelo quebra-conserta de manutenção corretiva. Já na segunda geração foi a maior disponibilidade, controles manuais e início da manutenção preventiva. E a terceira geração se caracterizou pela maior disponibilidade e confiabilidade, análise de risco, maior produtividade e o início da manutenção preditiva. A gente vai ver mais na frente o que é a manutenção preditiva. E ainda no contexto da manutenção eletromecânica, nós temos a gestão estratégica da manutenção. O que se fala na gestão estratégica da manutenção? Que as empresas elas adotam ferramentas de gestão da qualidade para melhorar seus processos. Quais são essas ferramentas? Gerenciamento de rotina. Então as empresas elas têm que ter esse gerenciamento de rotina para que seus colaboradores não fiquem perdidos, não gastem seu tempo fazendo coisas que não devem, olhando outras coisas, em vez de estar atuando na sua rotina de trabalho. Padronização. Um processo ele é padronizado, então num processo de planejamento, como é que a gente pode fazer? A demanda chega para o planejador planeja, entrega para o programador envia para o setor de compra, eles vão e compram o material, chegou o material, beleza. O programador verifica o que chegou, então os materiais daquelas atividades que estão disponíveis, ele programa e envia para execução. Os que não chegaram ao material, ele volta para o comprador poder comprar e remarca a programação para outra data. Então isso é padronização dos processos. As empresas elas adotam isso porque é por meio da padronização que se tem uma boa produtividade. 5S também, todo mundo já ouviu falar, uma ferramenta de qualidade que garante uma melhoria nos processos, porque você vai organizar, você vai padronizar, você vai limpar e por aí vai. Então o 5S é uma ferramenta de qualidade também que ajuda na melhoria dos processos. A manutenção preventiva total, que é a TPM, né, que ela é em inglês essa sigla, ela garante que as empresas não venham ter perda na sua produtividade, ela garante que as empresas não venham, que as indústrias não venham quebrar os equipamentos, não venham quebrar, zero dano. Então a manutenção preventiva total também é uma ferramenta de gestão que garante a melhoria do processo industrial.
A ISO 9001, que é uma ferramenta de gestão da qualidade. O sistema de gestão da qualidade está baseado na ISO 9001. Então, tudo que for de qualidade, que for melhorar os processos da empresa de modo que ela tenha qualidade na sua produtividade, está envolvido na ISO 9001. E o CCQ, que hoje em dia as empresas utilizam para apresentar suas melhorias. O CCQ, que é o Centro de Controle de Qualidade. Na Vale é apresentado seus projetos de melhoria via CCQ por meio de um ciclo PDCA. Então, as empresas elas atuam também com o CCQ, que era para mostrar seus trabalhos de melhorias que foi feito no seu setor de manutenção, no seu setor operacional. Então, essa é o que envolve a gestão estratégica da manutenção. Sistemas de manutenção. O sistema de manutenção para uma planta ou uma unidade industrial específica compreende toda a formulação de estratégia para cada item de manutenção e os respectivos planos mestres, contendo as ordens de serviço necessárias para a garantia do desempenho desejado na formulação da estratégia. O que são esses sistemas de manutenção? É toda aquela estratégia utilizada em uma empresa para que ela possa realizar sua manutenção preventiva de forma eficiente e que garanta ao final a qualidade do serviço, a confiabilidade do equipamento, a produtividade da empresa. Então, o sistema de manutenção ele foi feito para isso, para avaliar, para executar, na verdade, de forma estratégica toda aquela manutenção a fim de garantir a melhoria do processo da empresa e a produtividade, e gerando lucratividade para a empresa. Então, o sistema de manutenção é isso. Ainda no contexto da gestão da manutenção eletromecânica, nós temos o plano mestre de manutenção. O plano mestre de manutenção é o conjunto de ordens de serviço necessário para cada equipamento, a fim de cumprir seu programa de manutenção, onde devem ser definidas as atividades que serão desenvolvidas, a carga horária da mão de obra, a frequência com que a atividade deve ser executada e assim por diante. Ou seja, na Vale a gente faz um plano mestre de manutenção por um programa chamado Project. Eu não sei se vocês já ouviram falar. O Project detalha o passo a passo da atividade, a mão de obra que a gente vai utilizar, o material, o tempo, quem é o responsável pela tarefa. Então a gente pode montar um plano mestre por meio do programa do software Project, MS Project. Quem não conhece, é uma ferramenta bastante utilizada no setor de planejamento. Quem tem a vontade de atuar nesse setor de planejamento, que faça curso de Project, pesquise um pouco sobre ele. MS Project. Então, é uma ferramenta de gestão, na verdade, é uma ferramenta de gestão que atua de uma forma direta no setor de planejamento. E é por meio da ferramenta Project que a gente faz o plano mestre de manutenção. O plano mestre de manutenção, aqui está uma imagem que eu coloquei, vocês vão ver no slide. Primeiramente define a estratégia, né? Para cada equipamento, o tipo de manutenção que deve ser utilizada, se é preventiva ou corretiva. Depois verifica os planos preventivos, sistêmicos e preditivos. Depois verifica as rotinas de lubrificação. Depois as rotinas de inspeção. E por último, a elaboração das ordens de serviço. Então aqui é só um passo de forma macro para você se nortear quando você for realizar, executar, fazer, na verdade, um plano mestre de manutenção. E eu ia pedir uma atividade para vocês, só que eu não vou pedir porque a gente vai deixar para tirar as dúvidas durante a semana. Vocês podem me mandar mensagem, vocês podem me chamar no WhatsApp. A gente tira dúvida porque ao final dessas atividades a gente vai fazer uma prova, eu vou mandar a prova. Eu acredito que a prova a gente vai fazer ela, eu vou mandar um formulário para vocês, vocês vão responder. Quando vocês enviarem essas respostas vão cair para mim, entendeu? E eu vou verificar quem acertou, quem não acertou, a pontuação de cada um. Acredito que seja de 10 questões. Eu estou pensando de colocar 10 questões sobre o assunto, de modo geral. E se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato, vocês podem mandar mensagem no WhatsApp de boa. Eu vou estar lá para atender vocês. E por hoje é isso. E espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o contexto da manutenção eletromecânica, como ela surgiu, as gerações, as etapas que hoje a gente está na indústria 3.0, estamos caminhando para a indústria 4.0, as ferramentas de gestão, a gente pode se aprofundar nelas depois, e
como acontece no setor de gestão da manutenção, como é que acontece a manutenção. Nas outras aulas eu vou dar um exemplo mais na prática para vocês, porque a gente vai entrar um pouco na manutenção preventiva, manutenção corretiva, preditiva e detectiva. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida podem me chamar, o meu número vai estar lá no grupo e o material, assim que eu entrar no grupo, eu vou mandar para vocês. E sucesso para cada um. Estou à disposição, é só me chamar que a gente tira as dúvidas necessárias aí para o nosso desenvolvimento. Obrigado.